Então, a hipnoterapia é uma psicoterapia e que, como todas as psicoterapias, aquilo que faz é ajudar as pessoas a lidarem com as próprias emoções. Porque nós não nos apercebemos, mas muitas vezes temos emoções que ainda não estão devidamente processadas, dissolvidas, experiências que ainda não estão devidamente encaixadas e que nos provocam imensos desconfortos, não é? Ai Maria, que desconfortos são esses? Vários. E nós nem nos apercebemos, podemos começar a ter problemas de insónia, não é? E a insónia tem vários tipos, é a dificuldade de adormecer, é o interromper o sono a meio, é acordar muito cedo, podemos ficar mais irritáveis, mais explosivos, qualquer coisinha, há uma explosão emocional que é desproporcional para aquilo que a provocou. Há muita coisa, a nossa concentração pode estar afetada, a nossa memória, imensas coisas que nos podem realmente retirar o bem-estar quando nós nos apercebemos. Às vezes começa assim com uma coisinha pequenininha e que nós até achamos que vamos conseguir lidar com aquilo e aquilo começa a crescer, a crescer, a crescer e quando damos por nós já estamos num ponto já nem sabemos como é que aquilo começou, como é que devemos dar a volta àquilo e precisamos de ajuda. Qual é que é a vantagem da hipnoterapia? A vantagem da hipnoterapia é falar diretamente com o inconsciente. Porquê? Porque nós muitas das vezes, às vezes até podemos saber que foi determinado acontecimento ou a partir de determinado acontecimento que começou a curva descendente em termos do nosso bem-estar e do nosso humor. Mas apesar de sabermos, não sabemos como diluir aquilo ou como lidar com aquilo. Com a situação, é sempre uma situação que despoleta uma determinada emoção e é o não conseguir gerir aquela emoção que provoca o sintoma, que é aquilo que traz a pessoa à terapia, a pedir ajuda, não é? É sempre um sintoma que nos traz à terapia. Então, a vantagem da hipnoterapia é ir à origem do sintoma. Como é que ela faz isso? Porque fala diretamente com o inconsciente. Então, esse vasto reservatório que eu gosto muito de falar do inconsciente como se fosse um jardim, porque ele de facto é um jardim com terreno super fértil. Qualquer sementinha que se deite para lá floresce. A questão é aquilo que nós, ao longo de uma vida, vamos arrecadando, não é? Nesse jardim, que sementes é que lá estão. Nós em terapia temos as melhores sementes, são todas gourmet, exclusivas, mas às vezes no decorrer da vida nem sempre são as melhores. E às vezes não é um acontecimento, às vezes é muito interessante porque tudo aquilo que é a nossa educação, não é? Nós hoje somos adultos, podemos ter 40, 50, 60, mas aquilo que os nossos pais, avós, aquela nossa família que nos acolheu nesta experiência da vida nos passou, não é? Que no fundo constitui a educação e os valores. Há coisas muito boas, mas há coisas também que nos limitam muito. Então, nós às vezes nem questionamos, parece que sempre foi assim. E então, por exemplo, às vezes há dificuldades em conseguir ter, por exemplo, uma relação que perdure no tempo, uma relação estável. Isto também acontece. Há pessoas que vêm à terapia porque só conseguem ter namoros curtos, querem avançar por uma relação de maior continuidade e de constituir uma família e sentem dificuldade. Então há aqui uma série de coisas, de valências, onde realmente a hipnoterapia pode ajudar. Processar lutos, estados de pânico. Há situações em que pode suscitar às pessoas um ataque de pânico e isto acontece em vários contextos. Por exemplo, há pessoas que até já são encartadas e a partir de determinada altura, sem que elas consigam entender o porquê, deixam de conseguir conduzir. Isso é uma coisa que lhes começa a gerar tanta ansiedade, que chegam ao ataque de pânico, por exemplo. Há pessoas também que chegam porque têm que fazer uma ressonância magnética, nunca tinham tido essa necessidade, e quando se vêem ali dentro daquela máquina todos fechados, começam a hiperventilar e pronto, e aquilo despoleta um ataque de pânico. Então há muitas possibilidades nisto. As depressões, as ansiedades, até o rendimento escolar. Então, tudo isto são valências onde realmente a hipnoterapia pode ajudar. Às vezes também acontece sintomas físicos. Há sintomas físicos, dores,
que as pessoas têm, que fazem uma série de exames e que cientificamente não há explicação para ali. Mas o que é facto é que a pessoa tem uma dor e que essa dor lhe retira o bem-estar. Isto também é uma coisa que acontece e que leva as pessoas a pedir ajuda em terapia. Os problemas gástricos, há problemas gástricos também, que é muito interessante, são as indigestões emocionais, que algumas pessoas lhes afeta a esse nível. Os cólonos irritáveis, é muito interessante ver, para quem já faz psicoterapia sabe disso, e então os colegas também que trabalham com a hipnose, que a nossa mente é muito poderosa. Então, o conseguir lidar e fazer com que as pessoas readquiram o seu bem-estar que querem e que merecem é fabuloso. E eu sou uma fã da hipnoterapia, até porque eu comecei também por fazer a terapia. Então eu sou uma rendida a estas maravilhas e este potencial de cura que de facto em que a hipnoterapia consiste.